Olá, darwinista! Seja bem-vindo ao Darwiniando. Hoje, direto do jardim da Down House, eu vou contar para você detalhes da passagem de Darwin pela cidade de Salvador, Bahia, Brasil, onde o Darwin esteve por aproximadamente 3 semanas. Ao longo desse período, Darwin pôde finalmente entrar em contato com a exuberância da floresta tropical, a qual ele tanto sonhara. Além disso, Darwin teve a oportunidade de participar do Carnaval de Salvador, além de ficar horrorizado com a escravidão no Brasil. Nesse episódio, eu vou falar sobre tudo isso. Vem comigo! Então, às 11 horas da manhã do dia 28 de fevereiro de 1832, o Beagle chegou em Salvador e entrou na Baía de Todos os Santos, o que deixou Darwin completamente estupefato. Seria difícil imaginar, antes de ver o panorama, algo tão magnífico. A cidade fica bem aninhada em uma floresta luxuriosa e situada em uma margem íngreme, observando as águas da Baía de Todos os Santos. As casas são brancas e altas, e pelo fato de serem estreitas e longas as janelas, têm uma aparência muito leve e elegante. Conventos, pórticos e edifícios públicos variam a uniformidade das casas. Grandes navios esparsos povoam a baía. A vista é das mais belas, mas suas belezas valem nada quando comparadas à vegetação. As descrições de Humboldt permanecerão para sempre sem rivais, mas mesmo assim ficam muito aquém da realidade. E continua Darwin em seu diário. O deleite que se experimenta em momentos como este confunde a mente. Se o olho tenta seguir o voo de uma colorida borboleta, ele é detido por uma árvore ou um fruto estranhos. Se observando um inseto, pode-se esquecê-lo na estranha flor sobre a qual ele caminha. Se estiver admirando o esplendor do cenário, o caráter individual do primeiro plano toma a atenção. A mente é um caos de deleite, do qual o mundo de futuros e mais calmos prazeres surgirá. No momento, apenas consigo ler Humboldt. Ele, como outro sol, ilumina tudo o que contempla. No dia seguinte à sua chegada em Salvador, Darwin permaneceu extasiado e escreveu em seu diário que deleite é um termo fraco para tais sensações de prazer. Tenho caminhado sozinho pela floresta brasileira e é difícil dizer que conjunto de objetos é mais impressionante. A exuberância geral da vegetação inclui a vitória, a elegância das gramíneas, a novidade das plantas parasitas, a beleza das flores, o verde lustroso das folhagens, tudo tende àquele fim. O barulho dos insetos é tão alto que à noite pode-se fazer ouvi-lo mesmo a embarcação ancorada a centenas de jardas da praia. E, no entanto, dentro da floresta, uma paz universal nos parece prevalente. Para uma pessoa de inclinação para a história natural, um dia como esse traz um tipo de prazer mais agudo do que ele jamais poderá voltar a sentir. Em seu terceiro dia em Salvador, o deslumbre de Darwin permanecia inabalável. Caminhei com 2 homens algumas milhas para o interior. A paisagem é composta de pequenas colinas, e cada novo vale é mais lindo que o anterior. Recolhi um grande número de flores de coloridos brilhantes, o bastante para enlouquecer um florista. O cenário brasileiro não é mais nem menos do que uma versão das 1001 Noites, com a vantagem da realidade. O ar é deliciosamente fresco e suave, com a plenitude do prazer, deseja-se ferventemente viver recolhido nesse novo e grandioso mundo. Durante algumas coletas de besouros, aves e lagartos, Darwin fez a seguinte reflexão: é para mim algo novo e prazeroso estar consciente de que estudar a natureza é fazer o meu trabalho, e que se o negligenciasse, negligenciaria ao mesmo tempo o que já há alguns anos tem me dado tanto prazer. No entanto, ao visitar a parte baixa da cidade, Darwin teceu algumas críticas a Salvador.
Estive na parte baixa da cidade, perto dos piers, onde as ruas são estreitas e as casas ainda mais altas que na cidade de Edimburgo. O cheiro é muito forte e desagradável, o que não deve ser de se estranhar, pois observei que eles têm a mesma necessidade de gritar "cuidado com a água" ao lançar os dejetos diretamente nas ruas. Fitzroy fez críticas mais duras ainda, uma vez que considerou a cidade baixa suja, estreita, lotada de gente e quente. Aqui cabe ressaltar que no século XIX praticamente não havia porto cheiroso no mundo, e mesmo em Londres o rio Thames era chamado de Rio Fedorento, embora lá eles tenham resolvido esse problema já na década de 1970. No dia 4 de março, Darwin teve a oportunidade de vivenciar de perto o Carnaval de Salvador, que estava a pleno vapor. Esse é o primeiro dia de Carnaval, mas Wickland, Sullivan e eu, nada destemidos, estávamos determinados a encarar seus perigos, que consistiam em ser alvejados sem misericórdia por bolas de cera cheias d'água e sair encharcados por grandes seringas de lata. Achamos muito difícil manter nossa dignidade enquanto caminhávamos pelas ruas. Considero como bravo quem consegue andar em um ritmo estável quando baldes d'água de cada um de seus lados estão prontos para serem arremessados sobre ele. A experiência chegou a ser traumática para Wickland, que afirmou que não desembarcaria mais, nem que ficassem 6 meses ali. O que Darwin vivenciou era o entrudo, que, segundo Nelson Candena, estudioso da história do Carnaval, tratava-se de um dos elementos do início do Carnaval de Salvador e era uma brincadeira de origem europeia, em que as pessoas atiravam objetos umas nas outras. Diz ele, se fabricavam uns limões de cera e colocavam água ou algum tipo de perfume de canela ou cravo dentro e jogavam nas pessoas. Na verdade, existiam 2 tipos de entrudos, o de salão e o de rua. O de salão era esse, mais refinado, com os limões de cera e águas perfumadas. O de rua era feito com água pura, dentro de tripas de porco, que podia conter farinhas, ovos e tomates podres. Era, portanto, mais popular e vulgar. Por conta dos transtornos causados pelos intrudos, o governo começou a reprimir e proibir a brincadeira, com forte apoio da imprensa. E, finalmente, através de um decreto, a Câmara Municipal de Salvador encerrou a prática. Faz-se produzir, para maior conhecimento de todos os habitantes desse município, a postura que absolutamente proíbe o entrudo, por ser prejudicial à saúde pública, perigoso aos que eles se entregam e aos transeuntes, diz um trecho do decreto publicado na época. Darwin vinha de uma família com fortes tradições abolicionistas, e ver pessoas escravizadas com os próprios olhos o deixou horrorizado. Tanto Erasmus Darwin como Josiah Wedgwood, seus 2 avós, foram figuras importantes para o movimento abolicionista na Inglaterra, no final do século XVIII. É notável que Josiah chegou a cunhar frases de efeito em suas porcelanas, como, por exemplo, "Eu não sou um homem e um irmão?", abaixo de uma imagem com um negro algemado, enquanto Erasmus defendeu fervorosamente a igualdade racial em seus poemas. Ou seja, Charles Darwin cresceu em um ambiente onde a escravidão era vista como uma afronta aos sentimentos humanos. Sendo o Brasil um dos últimos países a abolir essa prática esdrúxula e Salvador uma das cidades que mais recebeu pessoas escravizadas, Darwin ficou perplexo ao ver homens e mulheres da África escravizados, o que definiu como um escândalo para as nações cristãs, e narrou em seu diário com absoluto espanto essa prática, dizendo que se ouvisse essas histórias na Inglaterra, teria considerado que foram inventadas para vender jornais, destacando a extensão na qual o comércio é realizado, a ferocidade com que é defendido e as pessoas respeitáveis envolvidas nele. Essa situação provavelmente fez Darwin se lembrar de John Edmonston, um ex-escravo liberto que o ensinou taxidermia de aves, ou seja, como empalhá-las em seu tempo de Edimburgo. Darwin descreveu algumas interações com os negros, que foram descritos por ele como cantantes e gesticuladores ao falar, e ainda mais alegres do que ele poderia imaginar, se tratando de escravos. Destacou ainda, com pesar, a vontade expressada por uma dessas pessoas de voltar a ver sua família,
da qual havia sido separado. A extrema cortesia com que foi tratado pelos negros e a curiosidade que estes demonstraram sobre seus equipamentos, especialmente sua bússola e seu revólver, também lhe chamaram a atenção e foram cuidadosamente descritas em seu diário. Curiosamente, a escravidão foi o motivo de sua primeira e mais áspera discussão com o capitão Fitzroy, narrada da seguinte forma por Charles. No começo da viagem, Fitzroy defendeu e elogiou a escravidão, que eu abominava, e contou que havia visitado um proprietário de escravos, que ao perguntar aos escravos se queriam a liberdade, estes responderam que não. Então perguntei a ele, talvez com deboche, se a resposta dos escravos na frente do dono valia alguma coisa. Isso o deixou excessivamente zangado, e ele disse que, como estava duvidando de sua palavra, não poderíamos permanecer juntos. Eu achei que seria obrigado a deixar o navio. Assim que a notícia se espalhou, fui convidado por todos os oficiais a fazer as refeições com eles. Porém, algumas horas depois, Fitzroy mostrou sua magnanimidade costumeira, mandando um oficial me pedir desculpas e dizer-me que continuasse em sua companhia. De qualquer forma, parece que não voltaram ao assunto até o resto da viagem. É importante ressaltar aqui que a escravidão ainda era uma prática em vários territórios da América, Ásia e África. Existia inclusive em colônias britânicas do Caribe, onde foi abolida em 1834, e em Santa Helena, onde permaneceu até 1836. Na Bahia, muitos já lutavam pela abolição, e Salvador foi o palco de uma série de revoltas lideradas por pessoas escravizadas entre 1798 e 1835. Além disso, a participação de pessoas negras e caboclas foi fundamental para a vitória brasileira em 2 de julho de 1823, quando os portugueses foram expulsos da Bahia, a mais importante vitória para a independência do Brasil. Ainda durante sua passagem por Salvador, Darwin fez identificações impressionantemente acuradas de diversos grupos de animais e anotou isso detalhadamente em seu caderno de zoologia. Essas anotações incluíram morcegos vespertilionídeos, hemípteros, se referindo a cigarras e percevejos, além dos coloridos de borboletas, bioluminescência de besouros elaterídeos, além dos besouros crisomelídeos, urculionídeos, hidrofilídeos e carabídeos. Fez ainda anotações sobre louva-deuses, sobre o gastrópode planctônico jantina, sobre a abundância das formigas, e descreveu inclusive um experimento que fez, colocando uma pedra no caminho das formigas, algo bem típico de Darwin. Relatou ainda a escassez de aves grandes, mas percebeu a enorme abundância de pássaros ao colocar uma rede de captura na parte baixa da floresta. Em seu caderno de zoologia, foram detalhadas todas as coletas, o modo de preservação de cada espécime, as identificações e ainda dezenas de observações sobre besouros, percevejos, ácaros, vespas, borboletas, aves, lagartos, peixes, cracas e algas, entre outros. Chama a atenção o profundo conhecimento zoológico de Darwin em praticamente todos os grupos zoológicos, uma vez que ele foi capaz de identificar os animais dos mais variados grupos com extrema precisão taxonômica e com o auxílio de sua enorme biblioteca que estava a bordo do Beagle. Em 18 de março, após realizar algumas medições na Baía de Todos os Santos, o Beagle zarpou de Salvador. Fez uma rápida passagem por Abrolhos para realizar algumas medições, enquanto Darwin realizaria mais algumas coletas. E, finalmente, foi em direção ao Rio de Janeiro, que será o assunto do nosso próximo episódio. Então, que bom que você chegou até o final. Algo raro em tempos de tanta ansiedade. Sobre esse episódio, eu destacaria o deslumbre de Darwin ao se deparar com a floresta tropical, a extrema competência que Darwin demonstrou tanto como naturalista como zoólogo, com identificações extremamente precisas e descrições extremamente acuradas, e finalmente o horror que Darwin sentiu a se deparar com a escravidão. O próximo episódio será sobre a passagem de Darwin pela cidade do Rio de Janeiro. Vejo vocês lá.